Olá chicos, que tal? Eu sou o professor Roger. Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês, na primeira série do ensino médio. Venham comigo. Quais os objetivos? Conhecer as expressões de saudação, despedidas na língua espanhola e também ampliar o seu vocabulário. Vamos a pensar. Em uma entrevista de trabalho, como saludo, saudação, como eu vou saudar al entrevistador. Duas opções, Hola, que tal? Ou buenos dias, como está usted? Se vocês observarem a segunda opção. Por quê? É um jeito mais formal de tratamento, né? Você dizer bom dia, como o senhor está? Ao invés de dizer ali, oi, como vai, né? Tá? E que representam estas expressões? Tchau! Nos vemos pronto. O que representam essas duas expressões? Se vocês observarem, são expressões aí que tratam de despedidas, né? Tchau, nos vemos logo, né? Nos vemos pronto, ok? Vamos agora fazer a leitura deste diálogo, que é dia de classe. Então, uma contextualização representando aí, né? Um dia de aula, né? O início do ano letivo, por exemplo, quando vocês se conhecem a turma, os colegas, né? E ocorrem ali o quê? As apresentações, né? Saudações, despedidas, enfim. Hoy es el segundo día de clase en el Colegio San Martín. Pedro es un alumno nuevo en el colegio y no conoce a nadie, a ninguém, tá? Por eso decide hacer amistades y se dirige a la niña que está al lado de la biblioteca. Olha aqui o diálogo do Pedro. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Carmen responde, me llamo Carmen, ¿y tú? Pedro, me llamo Pedro. E Carmen, né, faz outra pergunta. ¿Eres nuevo en el colegio? Sí, es mi segundo día de clase. E Carmen, né, vai ali, mira, allá viene Laura, ou seja, Laura está vindo, né? Observe, mira. E a Laura, hola Carmen, ¿qué tal? E a Carmen responde, bien, gracias. Este es Pedro. E a Laura, hola, como te va? E Pedro responde a Laura, né? Muy bien, e tu? E Laura, bien. Uma pausa, né? Em seguida, chegam outros alunos. Então, Carmen, hola chicos, né? Hola chicos. Né? Lembra da saudação que o professor fez no começo da aula aqui? Hola chicos, né? Meninos, meninas, né? Garotada, mais utilizado para esse dito, né? Este es Pedro, um novo companheiro. Então está fazendo a apresentação de Pedro aos demais colegas ali. Juan, ¿qué tal? Eu sou Juan e este es Diego, mi hermano. ¿De dónde eres, Pedro? Então dirigindo uma pergunta a Pedro ali para eu conhecê-lo melhor. Pedro responde, hola, soy de Curitiba, Brasil. E Diego, né? Entonces, eres tú el brasileño que todos quieren conocer. E Pedro, sí. E vosotros? Olha a utilização aqui do vosotros, né? Como segunda pessoa do plural, né? Nós temos a primeira pessoa que é tu e a segunda pessoa, vosotros. Vosotros, ¿de dónde sois? Juan e Diego respondem, né? Somos hondureños, né? De Honduras. Carmen, quantos anos tienes, Pedro? Para perguntar a idade. Olha que ele responde, tenho 11. E vosotros? E a Carmen responde, eu cumplo 12 em março, no seguinte sentido, né? Ela vai completar, né, 12 anos ali no mês de março. E Juan e Diego, nós já temos 12, eles já têm 12 anos.
Somos gemelos, ou seja, são gêmeos, tá? Então, conseguiram analisar aí, conseguiram acompanhar a leitura que o professor fez? Agora, fazendo as devidas observações, vamos para o exercício atividade 1. Ó, com base na leitura do diálogo, identifica as afirmações falsas e corrígelas. Então, temos 4 afirmações aqui. Vocês irão analisar, de acordo com a leitura do que vocês se recordam aí, quais afirmativas são falsas, verdadeiras e fazer as devidas correções. Voltamos na sequência. Então, se vocês observarem aqui, o que pediria, né? Ó, identifica as afirmações falsas, ou seja, aquilo que é falso. Nós temos 3 aqui. Das 4, nós temos 3. Uma informação é a informação correta, tá? Apontando aqui, então, ó, lá, quando fala hoy es el primer día de clase de Pedro, se vocês observarem, ó, não é o primeiro, e sim o segundo dia, tá? Segundo dia. Então, a informação é falsa. La B é correcta. Las nuevas amigas de Pedro são Carmen e Laura. São as 2 personagens que aparecem no diálogo. La C, ó, Pedro é uruguaio. Negativo. Se vocês observarem, Pedro é brasileiro e de Curitiba. E a última, Juan e Diego são primos. Se vocês observaram, não são primos, e sim irmãos. E olha que interessante, ó, eles são hermanos gemelos. Presta atenção nessa palavra que faz referência aqui ao termo gêmeos, né? São irmãos gêmeos, gemelos, tá? Analisando a língua, mira as expressões em destaque, ó. Presta atenção aqui nos 3 contextos. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, Carmen, ¿qué tal? E hola, ¿cómo te va? Presta atenção nessas expressões que são expressões de saudação. Quando você chega a algum lugar, quando você chega a algum contexto ali, você vai fazer a saudação inicial. Observando que as expressões, ó, temos outras aqui também, as expressões sempre são acompanhadas pela pontuação adequada, ou seja, antes e depois. Então temos o ponto de exclamação, né? Antes ele sempre vai ser invertido, inverso, né? E depois a forma habitual aí que nós temos na língua portuguesa, né? Então antes e depois, e perguntas também, né? Então o ponto de interrogação invertido no começo e ao final a forma habitual que nós já conhecemos.
Então, olha aqui algumas expressões, ó. Buenas, todo bien? Que hay, o que há, né? Que passa, o que ocorre? Que me cuentas, o que você me conta? Que tal está, né? Como le va? Como se encontra? Como andas? Que cuentas? Que gusto de verlo, né? Tá? Então, são expressões utilizadas nesse momento de saudação. Além disso, temos expressões também para despedidas. Da mesma forma que chegamos ao contexto, nos apresentamos, damos ali as saudações, né? Ao terminar ali a conversa, o contexto, né? A situação, a gente faz as devidas despedidas. Olha as expressões aqui em língua espanhola. Bueno, amigos, hasta mañana. Até amanhã, né? Hasta mañana, amigos. Hasta luego. Até logo, né, Rafael? Hasta pronto. Até logo também. Então, são duas expressões utilizadas para até logo, né? Hasta luego, hasta pronto. Essas expressões são expressões de despedida, tá? Outras expressões, olha aqui, ó. Adiós, adeus. Hasta la vista, né? Hasta la próxima. Tchau ou tchau, escrita com O ou escrita com U. Cuídate, né? Te cuido, se cuide, né? Nos vemos. Hasta outro dia. Nos vemos pronto, nos vemos logo, igualmente, graças, para fazer aqui justamente o agradecimento. Olha que interessante, gracias, né? Fazendo referência ao obrigado, né? Muchas gracias, muito obrigado, ó. Que vaya bien, né? Hasta el lunes. Vamos estudar aqui depois também os dias da semana, né? Mas para vocês saberem, lunes, segunda-feira, então até a segunda-feira. E quando nós utilizamos este até, observem também que a expressão, a referência à língua espanhola aí é sempre o hasta, né? Hasta logo, hasta pronto, hasta luego. Então, o até. Atividade 2. Observem aqui, ó, os termos, as expressões. Então, relaciona as frases em la coluna correspondente. Então, vocês têm aí à esquerda, né, as expressões de saludos, que são as saudações, né? E à la derecha, né, as despedidas. Então, saudações e despedidas. Vamos adequá-las, né, cada uma aí no quadro correspondente, ok? Voltamos na sequência com a resposta correta. Ó, venham comigo.
Então, readequando-as aqui, né, fazendo essa relação entre saludos e despedidas, o que temos? Observe os termos em destaque aqui em colorido, né? Vermelho, ó. Que hay, buenas noches, hola, buenos dias, como estás, que tal? Então, expressões de saudação, os saludos. E temos 4 expressões de despedidas, ó. Hasta la vista, hasta luego, hasta mañana e adiós, ok? Fácil, né, pessoal? Continuando aqui, ó. Então, como responder a los saludos e despedidas? Então, da mesma forma que a pessoa ela vai fazer uma apresentação ou vai se despedir ali, às vezes fazendo uma indagação, então existem as formas adequadas para responder. Observe aqui os questionamentos e as respostas, ó. Primeiro contexto, como estás? Como você está? Né? Ó, yo, pronome pessoal, estou bien. E tu? Então a pessoa perguntou para você, você responde e reciprocamente você também dirige um questionamento para ela, até mesmo por educação. Olá, Chander, como has estado? Como você tem estado? Né? Me encuentro bien, gracias. Então, perguntou, né, em terceira pessoa, a resposta em primeira pessoa, que interessante. E outras formas aqui, ó, bien e tu, estupendamente, né? E usted, observando as formas de tratamento, ó, e tu, que é informal, que é o uso do você, tu ou você, e usted é um jeito formal de fazer justamente essa indagação e não é o você. Tá? Não significa você, e sim uma terceira pessoa voltada mais para um formalismo. O senhor, a senhora, prestem atenção nisso. Todo bien? E usted? Muy bien, gracias. Genial, muchas gracias. Como estás? Então, outras formas aqui. Atividade 3. Como contestarias estas perguntas sobre tu vida? Então, como que você responderia? Você tem aí, ó, 3 perguntinhas básicas dirigidas a você, estudante da primeira série, tá? Voltamos na sequência com as possibilidades e as reflexões. Então, observem que você deveria contestar aqui sobre tu vida. Então, possibilidades, respostas pessoais, né? O professor vai dar uma sugestão aqui, ó. Olá, como estás? Ou seja, oi, como você está? Uma possível resposta, olá. Estou, então a conjugação do verbo estar, bien.
primeira pessoa. Estou bem? Gracias. Você está agradecendo pela pessoa estar perguntando como você está, né? Então, gracias. Como te llamas? Como você se chama? Do verbo chamar-se, né? Ó, me chamo Santiago. E daí o nome, né? Pessoal aí. Eres brasileño ou eres brasileña, né? Você é brasileiro, você é brasileira. De onde eres? De onde você é? A pergunta é se, né? Então, se a pessoa perguntou, você vai responder sim ou não, sim ou não, né? Nesse caso, se. Soy de Loanda, né? Cidade, né? Um município aqui do nosso estado do Paraná. Beleza? Ojo, então as possibilidades de formalidade, se for um contexto mais formal ou um contexto mais informal. Existem diferentes formas para saludar e despedir-se em espanhol, dependendo do nível de formalidade que necessitamos dar à conversação e também dependendo do horário do dia. Ó. Mais formal, buenos dias, menos formal, ou seja, informal, hola, que tal? Que é o que nós havíamos comentado lá no começo, né? Fazendo análise ali. Um contexto mais formal, quando eu não conheço a pessoa, ou até mesmo por um grau de respeito. E um contexto mais informal, quando eu tenho intimidade, né? Pode ser num contexto familiar ou num contexto entre amigos, beleza? Atividade 4, observem as expressões aqui, tá? E vocês vão completar este pequeno diálogo com saludo e despedida entre Ana e Laura, utilizando essas expressões que estão no quadro aí. Vou dar um tempo para vocês refletirem, analisarem, reenquadrarem todas essas expressões e voltamos logo com as respostas. Reenquadrando então as expressões aqui, o que temos, né? Presta atenção na sequência, tá bom, pessoal? Ó, saludo, né? Então a saudação. Ana inicia, olá, Laura. E a Laura responde, olá. A Ana, que tal? E a Laura, muy bien, gracias. Então agradecimento. E tu? Fazendo justamente o questionamento. Ana, muy bien. E a despedida, Ana, hasta luego. E Laura, nos vemos, Ana. Beleza? Acredito que vocês tenham conseguido fazer análise e reflexão. Caso não tenham, né, conseguido, revejam aí a aula depois. Tentem entender melhor esse contexto de saudação e despedida. O que aprendemos?
ó, 4, né? 4 informações importantes, então, ó. Primeiro, sobre o gênero diálogo, expressões de saudação, também expressões de despedida e vocabulários sobre a temática. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e até logo.